Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Daqui a uns 5 minutos, às 19h30, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Às 19h30 vamos iniciar aqui o nosso estudo. Às 19h30 vamos iniciar. Muito boa noite a todos que estão chegando nesse momento. Vamos aguardar mais alguns minutinhos até para a gente dar o início aqui do nosso estudo. Hoje com o capítulo 8, né, do livro Amanhecer de uma Nova Era, né, continuando a análise, né, a narrativa feita por Manuel Filomeno de Miranda. Daqui a pouquinho a gente começa com a nossa oração. Hoje, pelo visto, a conexão não está das melhores aqui. Eu estou vendo a taxa de quadros aqui do vídeo aqui, tá bem ruinzinha, mas eu espero que dê para fazer tudo até o final. Mas está bem complicado aqui. Melhora, tá
instável, né? Melhora um pouco, depois piora. Bom, gente, são 19h31, né? Vamos começar o nosso estudo. Muito obrigado às pessoas que se encontram nesse momento. Agradeço mesmo. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, muito obrigado pelo momento que agora se inicia, pelo esse momento de estudo. Esperamos que seja bastante proveitoso para todos que estão participando nesse momento. Nós te agradecemos também, Senhor, por mais este dia, um dia que está para se encerrar, um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Obrigado, ó Senhor, por estar ao nosso lado nesses momentos de dor e de sofrimento, em que muitas pessoas, pelo mundo afora, se encontram nesse momento nas mais pungentes aflições. Obrigado, Senhor, por tudo que está ao nosso redor, pelas nossas famílias, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Obrigado por todas as oportunidades de crescimento. Obrigado por todas as oportunidades de aprendizado. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos em que fraquejamos, pelos momentos em que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Te pedimos que abençoe aos nossos lares, através dos nossos queridos espíritos amigos, que estejam sempre conosco, a nos mostrarem o caminho do bem, o caminho que leva a Ti, Senhor. Mais uma vez agradecemos, que assim seja. E com esta prece, damos por iniciado, com a permissão de Deus, o estudo da noite de hoje, com muita paz, com muito amor, que assim seja. Bom, gente, na semana passada nós vimos o capítulo 7º, né, que falava basicamente do atendimento que foi feito a Anacleto. Anacleto era um dos dirigentes do Centro Espírita que estão sendo feitos os trabalhos, né, por Manuel Filomeno de Miranda. E nós vimos que o tratamento dele era um tratamento bastante difícil, porque ele se encontrava numa situação bem difícil, né? Ele havia se entregado após a viuvez, né? Ele havia se entregado a uma vida desequilibrada, sexualmente falando, né? Frequentava casas de prostituição. E isso trouxe para ele diversos problemas, principalmente relativos à obsessão. Mais uma vez, boa noite a todos que chegaram posteriormente. Boa noite a todos. Então isso trouxe, essa vida desregrada, desequilibrada, trouxe a ele diversos problemas. E um desses problemas, que talvez sejam os mais graves que a gente possa compreender assim, na literatura espírita, com exceção talvez da possessão, né, que é algo que é algo bem em que a pessoa perde praticamente a consciência e quem controla é o espírito, né, que está ali obsidiando. Mas no caso de Anacleto, nós vimos a experiência em que ele estava sendo sugado, né, por espíritos ovoides, né? E nós vimos que esses espíritos ovoides são criaturas, seres, pessoas que simplesmente pelo fato da monoideia, pelo fato do ódio tão arraigado nos seres, eles praticamente destruíram o seu perispírito e
perderam a forma humana e passaram a se apresentarem com um formato de ovo, né? E eles foram postos ali em torno de 5, né, ligados por um cordão fluídico a Anacleto, para que pudesse justamente controlá-lo, sugar as energias dele. Lembrando que esses ovoides eles estavam justamente sendo controlados por um ser, enfim, um comandante, digamos assim, que estava fazendo isso à distância. E Anacleto foi tratado, uma parte dos ovoides foi retirada, né? E essas criaturas foram encaminhadas para os hospitais, né, que fazem tratamentos desse nível. E no caso de Anacleto, inclusive é uma parte do 8º capítulo, o início, os primeiros parágrafos falam justamente de que a cirurgia, no caso, uma cirurgia espiritual, né, de retirada dos ovoides de Anacleto, não foi a 100% realizada. Um dos ovoides precisou ser mantido porque se tratava de uma cirurgia bem mais delicada, bem mais difícil, né? Mas a maior parte deles foi retirada. E esse outro ficaria para uma outra oportunidade, no caso, para um tratamento contínuo mais gradual. Bom, gente, hoje nós estamos tendo, como eu disse, nós estamos tendo problemas sérios de conexão aqui. Mas, enfim, com fé em Deus nós vamos até o final. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite que chegaram depois. Bom, enfim, nesse capítulo 8º, vamos dar continuidade ao que vem acontecendo, os trabalhos que vem acontecendo na casa espírita. E, enfim, vamos iniciar. Nesse momento, passa a discorrer, conversar com os trabalhadores o Dr. Bezerra de Menezes, né, que estava lá coordenando os trabalhos. E ele diz o seguinte: os médiuns, os diretores e demais membros da instituição nos próximos dias estarão sendo assediados pelos sicários a serviço do chefe ignóbil. Esse chefe ignóbil que ele fala aqui, que é justamente a mesma personagem que a gente conheceu no final do livro Transição Planetária, né? Que é o Eliakim Ben Sadok, que é um comandante, né? Naquele momento da narrativa, nessa época da narrativa, ele era um comandante, como se fosse de um exército, né? De criaturas dispostas tão somente a destruir o trabalho do Cristo, né? A destruir o cristianismo. E ele foi desmascarado, né, assim, no final do livro Transição Planetária. Ele mandou um subordinado para fazer se passar por ele, e ele foi desmascarado. E ele estava se preparando justamente para poder atacar a instituição espírita com mais força ainda, né? Então, por isso o aviso aqui de Dr. Bezerra, né? Nos próximos dias, todos os médiuns da instituição estarão sendo assediados pelos subordinados, né, de Eliakim Ben Sadok. E ele diz: ciladas serão arquitetadas, agressões farão parte do programa de vingança, enfrentamentos familiares e na área do trabalho, num cerco vigoroso, a fim de que alguns desertem ou entreguem-se à rebeldia, às interrogações injustificadas, como: por que estando no bem, o mal me persegue? Onde estão as defesas espirituais em meu benefício? Esse tipo de conselho de Dr. Bezerra não serve somente para aqueles trabalhadores da casa espírita onde está ocorrendo aqui a narrativa, serve para qualquer trabalhador de qualquer casa espírita, qualquer trabalhador da seara do bem. Porque nesse momento de transição, as energias do mal, elas estão mais barulhentas, né? Elas estão querendo recuperar o terreno, o perdido, né? Porque o bem continua avançando. Então,
esse conselho serve para qualquer um, qualquer pessoa que trabalha na seara do bem, as pessoas que, enfim, buscam o bem, né? Nós devemos ter muito cuidado com todas as ciladas que as criaturas podem nos preparar. Aí vem sempre, nunca pode esquecer, é o orai e vigiai, né? Orai sempre com fervor todos os dias. E o vigiai, que é para justamente quando aparecerem determinadas situações em nossas vidas, em que nós tivermos a oportunidade de escolha, né? Vamos parar, pensar e refletir bem sobre as escolhas que nós estamos fazendo na vida. Porque essas escolhas vão justamente, dependendo da escolha errada que nós fizermos, pode abrir as portas para estas criaturas que estão dispostas a destruir qualquer tipo de trabalho do bem, né? Eles têm esse interesse. São espíritos que estão deliberadamente fora, digamos assim, eles não querem participar do momento de evolução, no momento de progressão moral que nós estamos vivendo, né? Um momento de transição. Então eles falam de tudo para recuperar os adeptos, para inclusive angariarem mais adeptos. E às vezes eles conseguem sim, porque muita gente às vezes fica displicente, fica invigilante, e eles são presas fáceis, né, para esse tipo de criatura. Porque é justamente como ele fala aqui no final do texto. Elas começam a trabalhar, começam a entrar numa casa espírita, começam a fazer o bem, participar de todos os trabalhos, participar das atividades de caridade. Aí de repente começam a vir os problemas, aí começa a pensar, poxa, eu faço tanto o bem, por que é que esse mal está me acontecendo, né? Aí vem a desistência, vem o desânimo, né? Então o conselho que ele nos dá aqui é que mesmo com os problemas, né, que existem para todos, os problemas são para todos, né? Ninguém está livre dos problemas. Vamos sempre persistir nas boas escolhas, persistir numa vida equilibrada, persistir no caminho reto, no caminho do bem, porque é isso que vai fazer com que nós ganhemos a recompensa lá na frente, né? O próprio mestre nos disse, né, que aqueles que resistirem, né, ao final ganharão sua recompensa. Bom, continuando aqui, e continua o Dr. Bezerra, né? Nesses dias da grande transição planetária, ocorrem e sucederão muitos fenômenos aterradores, que são os frutos apodrecidos da conduta social das criaturas terrestres, cada vez mais degradada, chamando a atenção para a mudança que se dará, propiciando harmonia e legítima alegria de viver. Ninguém se excuse à cooperação em favor do mundo melhor, porque as leis cumprem-se com ou sem a anuência dos homens e até mesmo apesar da sua negada cooperação. Esse período de transição, que aliás nós vamos detalhar bastante sobre isso, né, sobre essas ocorrências que estão ocorrendo, essas ocorrências, né, que estão acontecendo nesse período, né? A gente tem a noção de que algo está acontecendo, mas a gente não sabe assim bem delimitar o que é, né? Nós vamos detalhar mais isso justamente na terça-feira, quando nós tivermos a semana de comemoração, né, do aniversário do centro, né? E começa a partir do dia 18, né? O dia do aniversário mesmo é dia 18. Dia 18 teremos a palestra. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Dia 18, nós teremos a palestra do irmão Rômulo Kling, que é psiquiatra de Niterói, vai falar sobre depressão, ansiedade e seus aspectos em tempos de pandemia. No dia 19, eu fui convidado, né, e muito me honra o convite. Eu espero corresponder às expectativas, né? A palestra vai ser sobre São Chegados os Tempos, né? Que é justamente um estudo que vamos fazer sobre o último capítulo, o capítulo 18º do livro A Gênese, né? Por Allan Kardec. E no dia 20, a Fé ante os Flagelos Destruidores, palestrante Eduardo Guimarães, também de Niterói.
Eu não conheço, né, ambos os palestrantes de Niterói, mas tenho certeza que vão realizar excelentes palestras. E quinta-feira o irmão Angorá dará a presença aqui para nos passar a sua mensagem. Bom, como eu disse, essa questão da transição traz diversos eventos, né, que, como diz o Dr. Bezerra aqui, são os frutos apodrecidos da conduta social das criaturas, né? Nós estamos num momento em que uma boa parte das pessoas está meio que desnorteada, meio que tomando determinadas atitudes que são desequilibradas, enfim, isso traz consequências, né? E esse momento de transição vai justamente deixar isso de forma mais esclarecida, vai aparecer mais, né, esse momento de crise. Mas ele diz aqui também o seguinte, que mesmo aqueles que deliberadamente não desejam o engrandecimento do orbe, né, e das criaturas humanas, aqueles que trabalham a favor do mal, independentemente de qualquer coisa, o planejamento divino vai ocorrer e vai seguir em frente, né? Então, eles fazem esse barulho todo, mas, é como diz, os cães ladram, mas a caravana vai passar. A caravana de Deus, né? O planejamento que foi feito em relação à transição planetária, né? de um mundo de prova e de expiação para um mundo de regeneração, isso vai ocorrer independentemente de qualquer outra vontade, porque a vontade que prevalece é sempre a de Deus. Bom, continuando aqui, e continua a narrativa, né? No dia seguinte, fomos visitar Anacleto, né? Anacleto, que eu falei que era um dos diretores do centro, né? Que tinha sido submetido à cirurgia de retirada dos ovoides. E acompanhamos o seu despertar, assinalado por singular indisposição emocional, ao lado de recordações fragmentadas do que houvera acontecido durante as operações socorristas que lhes foram aplicadas. Só um lembrete, né, que as palestras vão ser realizadas pelo Instagram, não aqui pelo Facebook. As palestras da próxima semana. Conseguia entender que experienciara um fenômeno de desdobramento lúcido, no qual fora beneficiado pelos mentores da sociedade espírita, cujos compromissos para com ela voltaram-lhe à memória. Pôde fazer um balanço retrospectivo e dar-se conta do comportamento relapso que vinha mantendo, arrependendo-se sinceramente. Olha, nós vemos a importância dos tratamentos, no caso de sua obsessão, né? Ele ainda estava com um ovoide, né? Mas dos 5 que estavam com ele, 4 foram retirados. E isso já causou uma enorme mudança no pensamento de Anacleto, né? Ele já estava com outras ideias, estava profundamente arrependido daquilo que estava fazendo. E isso já é um começo, né? Um começo muito bom, é meio caminho andado para que as entidades que o acompanham possam fazer a cirurgia, terminar a cirurgia de retirada dos ovoides com a retirada do último, né? Então a transformação da criatura, né, todos nós nos transformamos de dentro para fora. As mudanças que nós queremos em nossa vida começam de dentro para fora. Então a partir do momento em que ele acordou, despertou e passou a olhar o mundo com outros olhos, arrependendo-se sinceramente e na ânsia de modificar a sua vida, isso já trouxe um benefício enorme para ele, né? Enfim, é só esse texto aqui, essa parte assim, que é só um parêntese mesmo que o capítulo nos dá sobre o que aconteceu com Anacleto, né? E mais para frente nós vamos ver outras passagens a respeito dele, né? Enfim, continuando, retornando ao centro, isso é porque eles estavam fazendo a cirurgia espiritual com Anacleto foi feita através de desdobramento, né? Ele foi desdobrado e foi levado lá para o local onde ocorreu a cirurgia espiritual, né? E tudo aquilo ocorreu com ele na outra dimensão. Aí continua aqui, retornando ao centro de atividades, podemos observar que em volta da instituição, como sucedera em outras ocasiões de lutas
entre as forças do Cristo e os perversos adversários da luz, verdadeira tropa de assalto armava o cerco numa tentativa de isolá-la das demais construções, impedindo auxílios que viessem de fora. Ingenuidade da ignorância que permanece na presunção de conhecer o que não sabe, tomando providências compatíveis com as estratégias terrestres. É interessante, né? Os asseclas, né, de Eliakim Ben Sadoc começaram a preparar a vingança com relação ao centro espírita, né? E eles preparam a estratégia com um pensamento extremamente materializado, né? Eles passaram a cercar a casa espírita, né? Como se isso fosse realmente impedir o auxílio, ou então a presença de outras criaturas de fora, mais iluminadas, né? Como se fosse impedir que elas pudessem adentrar ao centro, né? É porque as criaturas sofredoras, os espíritos sofredores, eles têm um pensamento extremamente materializado, então eles pensam como se estivessem ainda encarnados. Por isso que eles perseguem os desafetos, por isso que eles tentam fazer coisas que estraguem a vida das pessoas aqui na Terra, porque é como se eles ainda estivessem aqui. O pensamento deles é voltado para os encarnados, né? A vida física material. Por isso que a gente fala a expressão espíritos materializados, né? Espíritos com pensamento materializado. Então eles achavam que fazendo isso, que cercando a casa espírita, eles iam fazer com que ela ficasse isolada, né, do auxílio divino, né? Aí o próprio Dr. Bezerra fala aqui, no caso, Manuel Filomeno de Miranda fala aqui, a ingenuidade da ignorância que permanece na presunção de conhecer o que não sabe, né? Eles acham que sabem das coisas, mas na verdade não sabem. É por isso que eles agem desse jeito. Alguns espíritos, adotando a roupagem rabínica, né, de rabino, como se fosse de um membro um judeu, né, portadores de caratonha terrível, né, controlavam seres vitimados pela zoantropia, com aspectos lupinos e caninos acorrentados, demonstrando a ferocidade contida pelos seus condutores. Nós já vimos isso em outros momentos, né, principalmente no livro Transição Planetária, mas lá no livro dos médiuns também tem, né, várias coisas sobre a zoantropia, que é justamente da mesma forma que os espíritos que a gente falou no capítulo passado modificaram seu perispírito de forma a se transformarem em criaturas ovoides, disformes. No caso da zoantropia, os espíritos começam a modificar o seu perispírito, né, de forma a parecerem animais, né? Eles ficam com um aspecto de animais, e no caso aqui, aspectos lupinos, né, de lobos, né? Daí onde vem aquelas histórias do lobisomem, né? Porque os espíritos que estão tão arraigados no mal, inclusive essa transformação ocorre também por hipnose, né, dos seus comandantes, né, das suas falanges, né? Nós vemos isso claramente lá no livro Libertação, né, em que o chefe da cidade das trevas, né, ele ao julgar uma mulher que chegou lá, né, tudo falando aqui de mundo espiritual, ele a condena e por hipnose ela começa a se transformar em uma loba, né? É a mesma coisa que acontece aqui, né? São seres vitimados pela zoantropia. O pensamento deles é tão distorcido, né? Tão arraigado no mal, em que eles modificam, deformam o próprio perispírito. Tem também casos nesse mesmo nível no livro Memórias de um Suicida, em que há a narrativa de um local como se fosse um manicômio, e dentro desse manicômio existiam criaturas em que Camilo Castelo Branco ele descrevia como verdadeiros monstros, né? Porque eles modificavam o seu perispírito era tão modificado de forma passavam a ter aparência horrenda, né?
Enfim, como eu disse, mais detalhes sobre a questão da zoantropia tem no livro dos médiuns, né, de Allan Kardec. Tubas antigas, de quando em quando, emitiam sons estranhos, né, instrumentos musicais, né, e vozes poderosas ampliadas com o auxílio de aparelhos especiais repetiam ordens em hebraico e exteriorizavam citações bélicas, como no passado, por ocasião das lutas contra os adversários de Israel, né. Isso acontece porque o Eliakim Ben Sadoc, ele se considera um rabino, né, um judeu, né. Por isso que esses asseclas dele também se consideravam judeus, né. Então, judeus do passado, né. E por isso que eles se apresentavam com as vestimentas, com aquelas vestes sacerdotais, né. Eles todos eles se viam nesse mundo, né. Continuando aqui, após silencioso instante de recolhimento, o Dr. Bezerra considerou. Conforme esperado, nosso irmão Rabino tomou as providências que lhe pareceram próprias para o enfrentamento. Acreditando na própria pequenez, comanda a tropa com a qual pretende invadir o reduto da fé, causando prejuízos num ataque insano contra as pessoas e as entidades que aqui nos encontramos. A estupidez da presunção arma-o de uma valentia que não mais comporta em nosso campo de ação, especialmente após mais de 4 séculos de desencarnação. Então, Eliakim Ben Sadoc já estava desencarnado há mais de 400 anos. E nesses 400 anos, a única coisa que ele fez no mundo espiritual foi criar este exército para destruir o cristianismo, né? Angariou adeptos, asseclas, subordinados, e ele comandava essa falange enorme de espíritos com esse único propósito, né? O que é que o ódio e o desejo de vingança não fazem com uma criatura, né? Ele passou mais de 400 anos da vida dele, a vida espiritual, por simplesmente criando algo, né, para destruir, no lugar de construir alguma coisa. Bom, vou dar novamente boa noite a todos que chegaram posteriormente ao início. Estamos com 23 pessoas aqui online, mais aquelas que se encontram ao lado daqueles que estão conectados. Eu agradeço profundamente. Bom, Dr. Bezerra diz aqui que é uma estupidez ele achar que esse tipo de ação, como se fosse um exército, né, assim, com planejamentos militares, com ações militares, né, pode atrapalhar o trabalho no bem, né, quando esse trabalho ele é bem estruturado, quando as pessoas são comprometidas. Claro que existem os trabalhos que tem pessoas que não têm são invigilantes, né, e podem causar realmente certos problemas, né. Às vezes a gente vê problemas em casas espíritas, né, em casas de oração de uma maneira geral, em que umas criaturas brigam com as outras e terminam o trabalho ficando difícil, né, ficando complicado, que foi justamente o que aconteceu com Anacleto aqui, né. Anacleto passou a ser, ele era um dos trabalhadores da casa, passou a uma vida desregrada, e isso estava inclusive atrapalhando os trabalhos do centro. Mas mesmo que isso aconteça no plano físico, o plano espiritual ele é seguro de si, né? As criaturas que estão lá comandando a casa espírita, né, no plano espiritual, elas estão seguras daquilo que está ocorrendo. Nada vai atrapalhar, né, o trabalho. E que Dr. Bezerra chama, no caso a estupidez da presunção, né, a arma de uma valentia que não mais comporta em nosso campo de ação, né. Essa valentia talvez servisse para o mundo físico, mas não mais para o mundo espiritual. Certamente, ele continua, as mentes frágeis, como eu falei, né, as mentes frágeis de muitos frequentadores da casa entrarão em sintonia com as ondas morbígenas que são emitidas com o vigor do ressentimento e do ódio, facultando reciprocidade perturbadora para eles próprios.
Quanto a nós, diante do desafio, a única alternativa é a compaixão, filha do amor, ao lado do espírito de solidariedade e auxílio, conquistando os violentos para as hostes da paz. Né? É como ele diz, algumas pessoas vão realmente ser captadas, né, ou cooptadas pela sua vigilância, pela sua desídia, pela sua falta de fé. Mas o trabalho ele continua. Né? Os trabalhadores da casa que são comprometidos, tanto os encarnados como os desencarnados, eles vão continuar com o trabalho, né? Independentemente de qualquer perturbação que possa ocorrer. Claro que nesses 39 anos, né, do Grupo Cristão Espírita Angorá, certamente houve alguns momentos difíceis, mas os trabalhos estão aí firmes e fortes, né? Graças a Deus, graças aos irmãos que são criaturas comprometidas com o trabalho no bem, né? E é um enorme privilégio, né? Não sei se essa seria a palavra, né? Para nós podermos frequentar uma casa, assim, uma casa de paz, uma casa de amor, de fé e de esperança. Continua Dr. Bezerra, né? Torna-se conveniente que nas próximas exposições doutrinárias, isso ele estava falando diretamente para os trabalhadores do centro, né? Sejam explicadas pelos divulgadores doutrinários as dificuldades que periodicamente surgem no caminho de todas as criaturas, o mesmo ocorrendo nas comunicações mediúnicas, de forma que se tome conhecimento deste período de lutas e, por extensão, sejam aplicados os recursos da oração e das boas ações como medidas acautelatórias e imperativas da vigência do mal em nossa grei. Então, o conselho que ele está dando aqui é justamente o que nós estamos fazendo, né? Tentando alertar a todos que nesse momento, um momento de transição, um momento difícil, em que a dor e o sofrimento está ao lado de muitas das criaturas, nós permaneçamos na fé, permaneçamos na oração, permaneçamos vigilantes, e com a esperança que tudo vai terminar bem, né? Depois de toda a treva vem sempre o alvorecer. E as pessoas têm que estar cientes disso, né? Sempre que nós nos depararmos com alguém que estiver desesperançado, né, com dificuldades, né, principalmente nesse momento de isolamento, né, muitas pessoas estão em casa há mais de 50 dias, né, vai completar 2 meses agora praticamente que muitas pessoas estão em isolamento em casa. Isso traz uma certa desesperança porque a gente pensa que não vai se encerrar, não vai acabar. Quando é que vai acabar? É um momento muito propício para nós exercitarmos a nossa paciência e a nossa fé, né? Vamos aguardar, vamos esperar, porque tudo está nas mãos de Deus, né? Tudo está caminhando de acordo com o planejamento dele, nada sai do planejamento de Deus. Então, vamos fortalecer a nossa fé, vamos fortalecer a nossa paciência, a nossa esperança. E, como eu disse, a oração é algo muito importante para isso. Vamos procurar sempre ler algo edificante. O YouTube está aí, a quem possui acesso, né, à internet com o YouTube, tem muita coisa interessante, muita palestra interessante, muitos ensinamentos. É o que a gente pode fazer, né, nesse momento. Aqueles que podem ajudar aos outros de forma física, né, que o façam, né, porque é um momento em que nós devemos nos apegar ao bem, à prática do bem, né, e a permanecermos sãos. Em uma palestra uma vez, Haroldo Dutra disse que nós estamos vivendo um momento da loucura generalizada. Portanto, nós devemos procurar nos manter sãos nesse momento, né? Em momentos em que suicídios estão ocorrendo, né? E devemos procurar nos preservar, procurar auxiliar os outros com uma palavra amiga. Se você sabe de alguém que está passando por dificuldade, telefone, ligue, manda uma mensagem, né? Tente ajudar de alguma forma. Esse é o momento de nós todos nos unirmos, né? A humanidade como um todo, né?
Porque é somente através dessa união que nós vamos ser fortes para poder superar esses períodos difíceis que, não se enganem, apenas começaram, né? Essa pandemia, certamente um momento vai terminar, mas lá na frente outras crises vão aparecer, porque estamos vivendo um momento de transição, um momento difícil, né? Então vamos nos preservar, vamos procurar ficar sãos, sempre não esquecendo do orai e do vigiai. E continua aqui a narrativa. A sala encontrava-se repleta, a sala onde ocorria a palestra espírita, né? E o expositor preparava-se para iniciar o estudo do Evangelho, quando se ouviram gritos e altercações no portão de entrada. Tratava-se de um indigitado conhecido no bairro, portador de distúrbios mentais profundos, que pela primeira vez, telementalizado por um dos chefes sitiantes, aproximou-se incorporado desejando entrar na instituição. Então era uma pessoa que era conhecida do bairro ali, e ela tinha problemas mentais, mas nunca tinha aparecido lá no centro. Apareceu, né, causando confusão, porque ele estava sendo manipulado pelas criaturas, para justamente atrapalhar os trabalhos, né? Porque houvesse pessoas encarregadas da vigilância, gentilmente tentaram dissuadi-lo, levá-lo a outra área, mas o paciente, que tinha por objetivo perturbar a reunião e provocar uma arruaça, partiu para a violência corporal e para os impropérios, reclamando onde estavam a caridade e o amor tantas vezes ali apregoados, né? Eles utilizam muito dessas... As criaturas, elas são inteligentes, né? E elas utilizam muito desses subterfúgios. Utilizaram uma pessoa que é facilmente manipulável, que chegou lá na casa espírita extremamente alterada, querendo entrar nos trabalhos, né? E certamente o modo como ela estava se comportando iria atrapalhar os trabalhos. As pessoas, os recepcionistas da casa, tentaram impedir a entrada dele. Inclusive ele diz aqui mais lá na frente que eram 4 homens para poder segurar apenas ele, né, por causa da criatura que estava lá, né, dando forças a ele, o manipulando. E ele começava a gritar, né, olha, vocês não são uma casa espírita, vocês não pregam aqui a caridade, por que vocês estão fazendo isso comigo, né? Por que estão agindo dessa forma comigo, né? Era uma forma de causar perplexidade, né? Às pessoas, que inclusive aos frequentadores que estavam ali. Mas um dos trabalhadores da casa, né, Hermano, veio atender o problema à porta de entrada e, orando sinceramente, acercou-se do doente mental, tocou-lhe a fronte, descarregando nele energia especial, que desvinculou os 2 assaltantes. Eram 2 que estavam manipulando, né? Desvinculou os 2 assaltantes ferozes, que se afastaram após experimentarem um tipo de choque vibratório forte. O pobre homem, que havia perdido muita energia sob a injunção penosa dos obsessores, enfraqueceu e quase desmaiou, sendo amparado pelos auxiliares encarnados, que por fim o conduziram carregado à sala contígua, onde recebeu carinhosa assistência. É complicado nessas situações, mas nós estamos vendo aqui um roteiro, como nós podemos tratar esse tipo de coisa. Caso alguém queira atrapalhar os trabalhos, nesse sentido, manipulado por algum tipo de espírito. Mas lá no livro Os Mensageiros, nós aprendemos que... Mensageiros de André Luiz, né? Nós aprendemos que as casas espíritas, elas têm tipo uma corrente elétrica, uma cerca, digamos assim, em que protege a casa espírita da entrada dessas criaturas que querem atrapalhar, né? Então, assim, não se trata de falta de caridade, se trata de perceber e de observar quais são as reais intenções daquelas criaturas. Se elas realmente estão chegando ali para pedirem ajuda, ou se elas estão querendo atrapalhar os trabalhos. E isso também é visto lá no livro Nosso Lar, também de André Luiz, em que uma senhora vai pedir ajuda lá ao Nosso Lar, e Tobias não deixa que ela entre. E André Luiz questiona, mas como? Nós temos que ajudar essa senhora, né? Aí Tobias fala, mas André, observe mais detalhadamente. E André percebeu que aquela senhora estava ali não para pedir ajuda, ela estava apenas tentando enganar, tentando adentrar ao recinto tão somente para causar a confusão e a discórdia, né?
Mas a melhor forma de tratar esse tipo de coisa é como diz aqui no livro, né? É realizar os passes, as orações, da melhor forma possível, que as entidades, as criaturas espirituais, os mentores da casa, certamente vão auxiliar quando ocorre esse tipo de problema. Ao terminar a locução, os médiuns de cura tomaram os seus lugares, e enquanto eram propostas as vibrações pelos ausentes, enfermos, desencarnados, aflitos e necessitados, os passes de libertação de fluidos maléficos e portadores de benefícios foram aplicados em clima de legítima solidariedade. E está aqui narrando o final da reunião espírita, né? E também tanto dos encarnados como dos desencarnados. E ele diz assim, essa confraternização ao final, né? Em que todos se juntavam. Assim procediam os cristãos primitivos nas catacumbas, nos recintos humildes em que se reuniam, evocando a proteção de Jesus. Então, um dos objetivos do Espiritismo é justamente esse, é nós voltarmos àquele cristianismo puro, né, que ficou logo após Jesus, né, sem nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de nada, é apenas a vontade pura e simples de fazer o bem, sempre seguindo as lições do Mestre. É o cristianismo na sua mais pura, na mais sublime forma. Bom, gente, o capítulo ele se encerra aqui, né? Eu agradeço a todos, nós estamos com mais de 40 minutos já de live. Eu espero que tenha sido claro o suficiente. Na próxima semana nós não teremos esse estudo, porque justamente vão ser as palestras de comemoração ao aniversário do centro. Se Deus assim o permitir, eu espero vê-los, né, na próxima terça-feira, que é justamente o dia que ficou separado para mim. Como eu disse, vamos falar sobre a palestra São Chegados os Tempos, que é o último capítulo, né, do livro A Gênese. Quem tiver curiosidade, né, quiser se preparar ou enfim quiser saber um pouco mais, o capítulo 18º do livro A Gênese. Tem muita coisa interessante lá que nós vamos falar um pouquinho mais na terça-feira. Então, caso queiram falar mais alguma coisa, queiram alguma dúvida, eu agradeço profundamente a todos que se encontram aqui presentes. Se não tiverem mais nada, nós vamos passar a nossa oração, né, para encerrar o estudo na noite de hoje. Bom, então vamos passar para a nossa oração. Como sempre, nós vamos fazer o Pai Nosso, né? O Pai Nosso para encerrar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer em conjunto, né, o Pai Nosso, cada um aí na sua residência, onde vocês estiverem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado ao Pai amado por mais esta oportunidade que nos destes. Oportunidade de aprendizado, oportunidade para que possamos absorver as lições que nos são dadas por estes maravilhosos livros que nos foram entregues pela espiritualidade amiga. Que Deus nos abençoe. Te pedimos permissão ao Pai para encerrar o estudo na noite de hoje, com muita paz, com muito amor. Eu é que agradeço a vocês mais uma vez
mais uma vez, eu fico muito honrado de fazer esses trabalhos. Que assim seja, então, até a próxima semana, se assim Deus permitir.